Olá, bom dia, meus queridos irmãos, graça e paz. Que esse dia seja um dia de reflexão, de estudo da Palavra de Deus. Nós vamos estudar a lição 15, que se intitula Perigo à Vista. Quando nós ouvimos, quando nós estamos em algum lugar e vemos escrito perigo, o que nós fazemos? Nós nos afastamos. Por quê? Deus nos coloca em cada um de nós um instinto de preservação. Você já observou que você se preserva? Se alguém chega para nós e faz assim, nos nossos olhos, assim, qual a nossa reação? É de nos afastarmos. Quando nós nos afastamos, é porque nós pressentimos um perigo, algo ameaçador. Então, esse instinto que Deus coloca para preservar o nosso corpo, também é um instinto que nós temos que desenvolver, pelo auxílio do Espírito Santo, a nossa preservação espiritual. Então, para isto, a Bíblia vai nos orientar. É o trabalho que Paulo fez há mais de 2000 anos, e quando ele conversava, quando ele orientava os colossenses. Então, para isto, para nós meditarmos, como conservarmos, como desenvolvermos esse instinto de preservação espiritual, que aí vai nos ajudar a preservar o nosso emocional, o nosso físico, nós vamos buscar essas palavras de Paulo. Vamos trazer para os nossos dias de hoje. Então, nosso texto-chave está lá em Colossenses, capítulo 2, do verso 16 ao verso 23. À medida que nós formos passando pelos pontos principais da lição, nós vamos citando os versículos. Então, veja, nesse texto-chave, Paulo faz algumas advertências. É como se ele colocasse aquelas plaquinhas que nós encontramos no shopping. Perigo, piso molhado, cuidado, ou uma caveirinha nas portas do shopping. Quando nós vemos aquela caveirinha, o que nós fazemos? Nós não entramos. Se vemos escrito perigo, nós não vamos entrar, porque sabemos que vamos sofrer uma consequência muito grave para o nosso corpo. Então, veja, isso é uma advertência que os lojistas colocam para preservar, manter a segurança daqueles que circulam pelo shopping. Então, veja, é isso mesmo que Paulo faz. As advertências de Paulo para o povo lá de Colosso é para nós hoje. Então, eu selecionei 4 pontos. Que ninguém os julgue. Sombras versus realidade. Regras. As regras são frutos das tendências humanas. E falsas doutrinas. As falsas doutrinas é uma ilusão. Então, nós vamos ver cada um desses pontos, essas advertências que Paulo nos faz, separando o que nós podemos fazer, selecionar todas essas questões em 3 aspectos. Primeiro, o que os teólogos denominam de legalismo, misticismo e asceticismo. É o que veremos a seguir. Bom, então, para falarmos sobre o legalismo, o que é legalismo? Se entende que para a salvação é Cristo mais as obras, ou obras mais Cristo. Mesma coisa que alguém dissera assim para você: olha, para você se salvar, ganhar a vida eterna, você tem que ler a Bíblia todos os dias e aceitar a Jesus, dar esmolas e aceitar Jesus. Então, veja que é Cristo mais alguma coisa
E não é. Cristo já nos basta. Tá? É claro que depois da conversão, depois da aceitação de Cristo, nós vamos fazendo as obras que o Espírito Santo vai nos tocando, tá? Mas o centro é Cristo, o cabeça da igreja, o cabeça da nossa vida espiritual é Cristo. É isso que Paulo diz lá em Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17. Portanto, não permito que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, 2 pontos. Não permitir que ninguém nos julgue por aquilo que comemos, que bebemos. Isso significa o quê? Ah, você não pode tomar Coca-Cola. Ah, não pode comer carne de porco. Não, veja, tem isso para a salvação. É lógico que uma alimentação balanceada, etc., o que a pessoa pode ou não comer, vai depender do estado físico, do estado de saúde da pessoa, mas não que há uma proibição em relação a essas coisas. Como que nós vamos permitir que ninguém nos julgue? É claro que as pessoas olham para nós e elas nos julgam, elas emitem os seus juízos de valor. Mas isso não deve comprometer a nossa relação com Deus, a nossa comunhão para com Deus. Nós devemos o quê? Deixar de lado. Se, é claro, se eu vou comer uma carne de porco ao lado de pessoas que, nossa, acham aquilo um horror, eu não vou comer naquele dia. Mas isso não significa que eu não possa, outros dias da minha vida, comer carne de porco, chocolate, seja lá aquilo que for. Por quê? Todas essas coisas são sombras, tá? E a sombra, o que é a sombra? Não é nada, a sombra reflete alguma coisa. Então, a sombra reflete o quê? Algo que é aí passageiro, que não compromete a nossa salvação. Por quê? A realidade, se eu tenho uma sombra, eu tenho uma realidade. A nossa realidade é Cristo. Então, Cristo é o cabeça. Tá? Cristo é o cabeça. Então, nós temos que olhar para Cristo. Então, a nossa salvação está somente em Cristo, não nas obras. Então, no Antigo Testamento, então, o que Paulo coloca aí para os novos convertidos? Que a salvação é somente Cristo. Tá? Quem pôde cumprir os 10 mandamentos da lei de Moisés é somente Cristo. Então, vamos fazer aqui uma ilustração. Imagine que nós temos a lei, que era a lei de Moisés, e os 10 mandamentos, as 10 observâncias para ter uma vida cristã, para ter uma vida consagrada, para estar obedecendo a Deus. Então, veja, nessas 10 observâncias, se quebrar uma, quebram-se todas. Ninguém consegue cumprir as 10 observâncias. O único que conseguiu cumprir foi Cristo. Então, nós olhamos para Cristo, o que Ele nos orienta a fazermos. Então, o sacrifício já foi feito por Cristo. Tá? Vamos gravar bem isso. O sacrifício já foi feito por Cristo. E nós não vivemos na sombra. Nós vivemos em Cristo e para Cristo. Aí, o segundo ponto que Paulo alerta é o misticismo. E se nós pararmos para pensar, hoje essa questão mística é muito forte na nossa sociedade. Vamos ver lá o que diz o capítulo 2, versos 18 e 19. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio.
Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Então veja, toda essa questão mística, como nós havíamos dito, Cristo e mais alguma coisa, ou estarmos assim nos protegendo, quais são as questões que nós temos visto? Sacrifícios, vemos assim amuletos, as pessoas colocam um trevo de 4 folhas, um pé de coelho, alguma coisa assim. Isso vai nos livrar de quê? Como diz Paulo, nós já tínhamos visto antes, isso é uma sombra de algo que existe, um trevo de 4 folhas, existe, é uma realidade, mas é uma sombra do quê? Apenas daquilo, quando o trevo, a folhinha, se dispersar, a sombra também dispersa, então tudo é ilusão. E nós temos que estar voltados para Cristo, que é a realidade, que é o cabeça, então olhando para Cristo. Até uma questão, se nós, todos nós já vimos, muitas casas colocam lá no seu rack, na sua estante, em algum lugar da casa, a Bíblia aberta no Salmo 91. O Salmo 91, ele é maravilhoso, tá? Para voltar a nossa mente para Deus, vermos tudo aquilo que Ele faz para nós, mas nesse movimento de nossa comunhão. Eu não posso simplesmente deixar a minha Bíblia aberta no Salmo 91 e deixar lá parada. E o que vai acontecer? É como nós colocarmos as panelas em cima do fogão e deixarmos as panelas lá. Sem nós irmos lá ligar o fogo, colocarmos o arroz ou feijão, alguma coisa para cozinhar, o que acontece? Não vai acontecer nada. Será apenas panelas lá paradas. Então, veja, até isso, a questão da Bíblia, pode ser uma visão mística sobre aquilo. Uma ocasião, já faz muito tempo, foi o primeiro carro zero. E eu ganhei dos meus filhos o carro. Então eu estava aquele receio, primeiro carro zero. Ai, e se bater, e se isso, aquilo. Então o que eu fiz? Comprei aqueles versículos que tem no carro, O versículo, nem me lembro mais qual era o versículo. Coloquei lá, na traseira do carro. Aí olhei por dentro, eu falei, e agora? Acho que eu teria que pôr aqui no painel também algum versículo, alguma coisa. Durante essa ação minha, o Espírito Santo me tocou. Eu olhei para aquilo, falei, não é isto que vai me proteger. O que me protege é eu estar constantemente em oração, estar constantemente com o meu coração voltado para Deus. Então, veja, na minha intenção de me preservar, de não ter nem um aborrecimento no trânsito, eu estava cercando o meu carro com coisas da Bíblia. Mas isso é algo místico. Se o meu coração não estivesse totalmente voltado para Cristo. Percebe? Então, nós vemos esse misticismo aí pelo mundo, mas nós também temos que prestar atenção. Se na nossa vida nós não estamos fazendo das coisas de Deus algo místico, tá? Então eu espero aí, minha oração é que o Espírito Santo nos mostre isto, assim como eu, que ninguém faça, ficar colocando a Bíblia aberta, colocando versículos lá no carro, onde for, para estarmos protegidos. Bom, o terceiro aspecto, o asceticismo. Então, o que vem a ser o asceticismo? É o sacrifício do próprio corpo. As pessoas sacrificam o seu corpo, sacrificam os seus desejos bons, claro, em busca de uma espiritualidade. Então, é o que o Paulo vai dizer nos versos 20 e 22. Vamos lá. 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a ele,
vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Então, não faça isso, não faça aquilo, não toque, não corte cabelo, não assista TV, que mais? Não coma carne de porco. Então, tudo isso, não faça isso, não faça aquilo. Veja, são regras humanas. Então, nós temos que ser sensatos para verificarmos, né? Isso eu posso fazer, Deus atende a isto, está de acordo com a vontade de Deus, né? Então, sempre assim, nós estarmos buscando pela palavra de Deus. Então, essas pessoas que são consideradas nesse grupo, que se forma denominado asceticismo, então isso, se privam de alguma coisa, castigando o próprio corpo, em busca de uma espiritualidade. E não é isso que Deus quer, porque Deus, ele fala muito claro na sua palavra. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então imagine, vamos olhar para nós, imaginar, nossa, o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Eu faria isto? Eu faria alguma coisa para me prejudicar? Eu faria alguma coisa para magoar o Espírito Santo? Não, claro que não faríamos. Veja, há um tempo atrás, um jovem, já tem aí muitos anos, um jovem chegou para mim e falou o seguinte: Nancy, eu estava fazendo jejum de 2 ou 3 dias, né? Buscando a Deus pelo jejum, queria jejuar, orar, só que de repente eu percebi que eu estava ficando fraco, porque a pessoa trabalhava, estudava, tinha os seus compromissos na igreja, uma série de coisas. Então veja, ele despertou. O Espírito Santo o orientou no que? Olha, você está fazendo isso? Está cumprindo ou uma regra, ou um mandamento? Né? Algo que era para ele naquele momento era humano. É lógico que o jejum, a oração, a consagração está na Bíblia. Mas tem que ter o quê? Sabedoria, tem que ter prudência, sensatez. Tá? E esse jovem estava extrapolando. Então, o Espírito Santo, ele é tão sensível, ele é tão cuidadoso para com o ser humano, que delicadamente o fez lembrar daquele versículo. O seu corpo é o corpo do Espírito Santo, é o templo do Espírito Santo. E todos os sacrifícios já foram feitos por Jesus. Deus não se agrada disso. Então ele despertou, aliás, o Espírito Santo o despertou para isso, que ele estava judiando do corpo dele. Isto era errado. Então veja, é esse discernimento que nós temos que ter. A Bíblia fala jejuar e orar. Mas se eu for prejudicar o meu corpo, me exceder nisso, Deus não se agrada. Então nós temos que ter esse equilíbrio. Então, para isso, Cristo é o cabeça, Cristo é a realidade. E a nossa comunhão para com Deus vai fazendo com que nós sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo. Então, assim, terminamos a reflexão deste domingo, a reflexão de hoje, que se baseia aí nessas palavras de Paulo. O meu desejo, a minha oração é para que essa palavra se frutifique, primeiro em mim, no meu coração, e depois no seu coração, e que você possa distribuí-la de graça, como de graça recebemos de Cristo Jesus. Amém.